3 passos que eu utilizaria hoje se eu precisasse emagrecer naturalmente com Ayurveda e com Yoga. É sobre isso que a gente vai conversar. Eu tenho falado bastante sobre emagrecimento por causa do meu programa de emagrecimento, né, o Leveza em Fluxo. E essa questão é uma questão muito importante, não só para quem está no Leveza em Fluxo, mas também uma questão importante para compartilhar aqui com quem faz outros programas de emagrecimento, com quem tenta emagrecer sozinha e assim por diante, porque hoje eu vou trazer ouro para você. É sério, ouro mesmo. Então vem comigo para esse episódio, presta bastante atenção nesses 3 passos que a gente vai conversar hoje, porque eles mudam a vida, beleza? Antes você já sabe, compartilhe esse episódio com quem gosta de Ayurveda e de Yoga e gosta de reequilibrar a saúde naturalmente. Se você está no YouTube e ainda não está inscrita ou inscrito no canal, se inscreve no canal. Se você está lá no Spotify, segue a Ayurveda Brasil Podcast. Bora ativar as notificações de onde você estiver. Segue no Instagram. Bora, gente, vamos aí, ajuda aí, vai. E agora, é sério, vamos para a vinheta e vem conversar sobre esses 3 pontos que vai mudar a sua vida. Tem ouro no conteúdo de hoje, hein? Bora lá. Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. Antes de dizer o que eu faria, antes dos 3 passos, é claro que eu tenho que falar uma coisa para você muito importante. Primeiro assim, ó, de que lugar eu tô falando quando eu falo de emagrecimento, né? Então assim, eu não tô falando de um lugar que é pra gente ficar reproduzindo o que a nossa sociedade já reproduz demais, o que a nossa sociedade já fica embutindo na nossa cabeça o tempo inteiro, enchendo os pacovar, né? Que é o seguinte, que todo mundo precisa ser super magrinha, que todo mundo precisa ter o corpo como desses modelos que ficam desfilando nos Fashion Week, que não sei o que lá, que blé, 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 super magras, nananana, né? Ou seja, eu não estou falando e não quero falar de emagrecimento no sentido de que de todo mundo igualzinho, de todo mundo tem que ser assim, porque isso primeiro é um absurdo enquanto mulher a gente defender isso, sabe por quê? Porque a gente tá entrando num campo que é o campo da gordofobia, que é bem cruel, né, assim, é uma coisa super séria, e a gente tem que falar sobre isso. Então a gente tem que dizer, cara, isso não tá bem, né, não é todo mundo que é magra, que é magrela, que é uma tabuinha, ou que tem, sei lá, um corpo com pouquinhas curvinhas, mas é magra, não sei o que lá. Não, isso é muita crueldade. As pessoas são diferentes, nós somos diferentes. E no Ayurveda a gente aprende isso, né? A gente tem biotipos do nosso corpo. A gente tem Vata, Pitta e Kapha. Vata, Pitta e Kapha, Dosha, tem diferentes biotipos. Então, quando a gente fala, por exemplo, em Kapha Dosha, a gente pode sim ter uma pessoa que não é tão magra, que não é magrela, que não é assim por diante. Porque uma pessoa com predominância em Kapha, ela vai ser mais gorda, e tá tudo bem. O que a gente trata no Ayurveda, e eu tô falando da perspectiva do Ayurveda, é essa ideia do desequilíbrio. Se Kapha Dosha tá aumentado demais, você começa a engordar demais, e isso tem reflexo na sua vida cotidiana, como, por exemplo, o aumento da tristeza, a diminuição da vontade de fazer as coisas, o desânimo, sabe assim? A vontade de não fazer mais nada, ou então, vou fazer um negócio e fico sem ar, aumento em açúcar no sangue, aumento o colesterol, e isso não é necessariamente quem é gordo, fica essa observação, né? Muitas pessoas magras também têm colesterol e açúcar no sangue, ou seja, tem aumento Kapha-dosha aí presente. Então, assim, tudo isso a gente está falando de um desequilíbrio de um dosha. Ou de ama, que também pode acontecer isso. Ou seja, a pessoa tem uma má digestão, ela começa a acumular toxinas, essas toxinas se transformam em doenças, que também pode ser, né, a diabetes tipo 2, o colesterol, o aumento de peso, a viscosidade, aumento de gordura no corpo, de forma geral, isso tudo também pode ser que a gente trata mais ou menos da mesma forma no Ayurveda, porque ama tem características, qualidades semelhantes a de Kapha Dosha, certo? É desse lugar que eu tô falando, gente. Então, eu quero deixar isso muito claro, por quê? Porque senão parece que a gente tá seguindo numa reprodução que não tá bem, né? Eu não quero que ninguém se sinta mais oprimida, ninguém se sinta mais triste do que tudo que a sociedade já coloca de opressão.
Então, a gente é mulher, a gente tem que estar junto e a gente tem que estar muito fortalecida em conjunto. Ponto. Isso é muito, 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 muito importante. Certo? Dito isso, eu elaborei o programa Leveza em Fluxo porque eu recebia pessoas que não aguentavam mais fazer programas, que os profissionais que deveriam atender de forma muito, muito acolhedora, muito cuidadosa, porque essa pessoa teve muitas vezes uma vida de bullying, uma vida de gordofobia em cima dela, e o profissional também faz o mesmo, né? Então, assim, se você não faz, você é preguiçosa. Se você não faz, é porque você não tem força de vontade. Então, se você não tem força de vontade, não adianta você estar aqui. É lógico, e sabe isso? Eu não gosto muito, eu tenho muita raiva. Fico muito maluca quando você fala uma coisa e a pessoa diz que você falou outra. Sabe o quê? Por exemplo, isso significa, Van, que eu não preciso fazer nada para emagrecer com a Ayurveda e Yoga? É claro que não, todo mundo precisa fazer, né? A gente tem que mudar o estilo de vida para emagrecer. Só que é o que eu tô falando, tem que mudar o estilo de vida. Não tem que fazer regime radical para te privar de tudo. Não tem que fazer nenhum tipo de ação que você se sinta mais oprimida e mais ferida. Então, o ritmo é você que vai dizendo. Uma coisa é se você está fazendo um tratamento médico e o médico disse assim para você, cara, você tem que emagrecer já. Claro que você vai ter uma dieta mais restrita nesse sentido, mas você não vai ficar aí para sempre, porque aí você vai fazer um tratamento. Agora, por exemplo, o Leveza em Fluxo, que é um programa de emagrecimento natural, que não é um tratamento, mas é uma nova forma de viver a vida mais leve, conseguindo equilibrar comida porcaria, digamos assim, né? Em alguns momentos, com uma comida de boa qualidade na maioria do tempo, com uma rotina de boa qualidade na maioria do tempo, tudo isso eu pensei gradualmente. Por quê? Porque eu não quero que você sinta o peso. Se você sente o peso de um tratamento de emagrecimento, se você sente o peso que você já sentiu a vida inteira numa sociedade opressora e gordofóbica, se você sentiu o peso de ter que cumprir mais uma meta, não bateu meta de caloria, não bateu meta de emagrecimento, não bateu meta disso, não bateu meta daquilo, eu tô te estressando mais e você vai desequilibrar mais o seu corpo. Isso é contra o emagrecimento natural. O emagrecimento natural, eu gosto de dizer que é o reequilíbrio da sua saúde. E sabe por que é o reequilíbrio da sua saúde? Porque você está pensando no todo. Você está pensando em como equilibrar o seu corpo por inteiro, como equilibrar mente e corpo. Isso é mais leve, isso é tranquilo, e isso tem a ver com esses 3 passos que eu vou falar agora. É por isso, por conta de todo esse contexto que eu falei aqui, que se eu precisasse emagrecer neste momento, naturalmente, eu faria o seguinte: a primeira coisa que eu faria seria inserir a mudança de hábito ou as mudanças de hábito que o Ayurveda indica de forma gradual no meu cotidiano. Por que gradual, Van? Porque tudo aquilo que é de uma vez, que vem numa avalanche, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que não sei o que lá, você não continua. Quando você insere gradualmente, você vai tornando cada pedacinho desse um hábito. E isso é algo tão lindo e é tão efetivo, é tão eficaz, porque você está se respeitando. Você está respeitando o seu corpo, você está respeitando o seu tempo, você está respeitando as suas emoções, você está se acolhendo. É muito lindo isso, gente. Então você vai inserindo pouco a pouco essa rotina, né, do Ayurveda, essa rotina de hábitos para o seu cotidiano, essa rotina de hábitos alimentares. Né? Isso não significa que você não pode, por exemplo, fazer uma semana detox. Claro que você vai fazer uma semana detox. Isso vai um acelerador de resultado para o seu emagrecimento. Por isso que eu começo, por exemplo, o Leveza em Fluxo com uma semana detox. Só que eu sei que isso é um pedacinho, é um momento. E a gente vai fazer para você já ter um acelerador aí de resultado e isso te empolga, te dá um incentivo, você fica feliz. Não é para ser isso todo o tempo, são coisas diferentes, percebe? E depois o restante você vai inserindo gradualmente. Gradual é mais importante do que o radical nesse momento, porque o radical você começa e não segue. O gradual você segue, e quando você percebe, você tem um hábito positivo para a sua saúde já inserido no seu cotidiano e a constância. Isso te cria confiança emocional. Aquilo que parecia que você nunca conseguia fazer, agora você consegue. Esse é o primeiro ponto.
O segundo ponto, você vai dar risada, mas não tem a ver diretamente com as mudanças de hábito, porque o Ayurveda dá conta de mudança de hábito alimentar, de rotina. O segundo ponto tem a ver com como que você trabalha a cabeça, a mente, né, nesse sentido. Como que você trabalha a mente num fluxo de emagrecimento? Se você não mandar nutrição para você por outra forma, então boas leituras que te incentivem a seguir no fluxo de reequilíbrio da saúde, escutar, né, bons canais no YouTube, bons podcasts que te incentivem a ir seguindo esses fluxos cada vez mais de reequilíbrio, mente-corpo e assim por diante, aprender sobre o que é o reequilíbrio, né, de forma natural, sem ficar mesclando um monte de terapia, não é isso. Você escolhe uma linha de tratamento, vai por essa linha de tratamento e sobre ela você vai se enchendo de boas leituras, de boas séries, de bons momentos de lazer quando você não estiver sem fazer nada, né? Que a pausa é muito importante, mas quando você estiver fazendo alguma coisa no seu momento de lazer, que esse fazer alguma coisa te incentive a seguir no seu tratamento, que não seja um boicote, sabe? Que não seja ir, por exemplo, ver filmes de terror que te estressa. Isso é muito importante. Então, e cuidando dessa nutrição que vem de fora. Isso é muito importante, inclusive, para manter o incentivo no tratamento. E o terceiro ponto, não menos importante, é desenvolveria ao mesmo tempo uma relação de vida social para ficar feliz. Ou seja, a ideia aqui não é você se afastar de todas as suas amigas, de todos os seus amigos e ficar dentro da sua casa fazendo nada, porque qualquer lugar que você vai sentir vontade de comer, sei lá, uma coisa gordurosa, uma coisa diferente, que você sabe que não é saudável, que vai atrapalhar o fluxo de emagrecimento. Não é isso, porque isso é privação. A gente não consegue dar continuidade se a gente se sente preso. Ao contrário, você tem que aprender a construir a sua liberdade nesse sentido. E qual é a construção da liberdade? É você buscar o seu ponto de equilíbrio. E presta atenção aqui, porque muita gente fala que o ponto de equilíbrio é qualquer coisa, né? O ponto de equilíbrio é igual para todo mundo. Não é. Porque se você é uma pessoa mais caseira, talvez ficar em casa para você seja divertido. Então, e que não vai ser para outra pessoa que é mais agitada. E essa pessoa que é mais agitada, que gosta de curtir uma noite, por exemplo, por que ela não pode sair numa sexta-feira e curtir a noite? Claro que pode. O que ela precisa aprender? A como ter menos efeitos negativos para o fluxo de emagrecimento dela ou para o fluxo de manutenção do emagrecimento dela nesse momento. Então, vou te dar um exemplo. Sei lá, ficar beliscando a noite inteira sem levar consciência para alimentação junto com a galera. Tá, isso vai piorar a sua digestão. Então não vai ser bom. Então, quando você leva a consciência, você pode comer aquilo que você sabe que não é tão saudável, que você sabe que você não vai emagrecer comendo aquilo, mas que um pouco também significa que você não está se privando e que você depois não vai chegar no dia seguinte e vai olhar para você e falar, não quero mais fazer esse negócio. Então é sempre buscar o seu ponto de equilíbrio e aprender o tipo de hábito alimentar que mantém a boa capacidade digestiva. Isso vai ser muito importante. Então, esses 3 passos, eles são passos fundamentais para você fazer um bom fluxo de emagrecimento, mas não só, para você também depois manter a sua vida saudável, seu corpo reequilibrado e manter o seu peso, portanto, não ter efeito sanfona. Espero ter te ajudado muito nesse episódio. Então, esse foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar terça e quinta às 19 horas. Eu sou Van Gravino, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê!